A paz do Senhor Jesus, tudo bem? É isso aí. O RVCast. Opa, peraí. 30 segundos. Não. É o RVCast, por favor. Vê se não esquece. É isso aí. Eu, pastor Marcelo Vieira. Você aí do outro lado. E nós aqui no RVCast, o seu programa, o seu podcast de toda quarta-feira. Sabe que é uma alegria estar aí. Saber que você está aí do outro lado. Saber que você faz parte aqui dessa família que está toda quarta-feira junto conosco, tá bom? Por enquanto, nós vamos aqui juntos nas próximas horas, nos próximos minutos, e eu te convido a estar compartilhando aí com alguém, pega o link, coloca no grupo do WhatsApp aí da escola, da faculdade, da igreja, coloca aí no grupo, enfim, compartilha com mais um, talvez você vire aí um missionário da web, né? É assim que se fala, porque quando você compartilha, você interage, o YouTube entende que o programa, que o conteúdo é relevante e realmente é relevante, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal da Igreja Resgatando Valores, tá bom? Deixa aí o seu comentário, quem você gostaria que viesse aqui, sentasse nessa mesa, conversasse comigo, e também deixa aí o seu like. Ô pastor, você tá tirando? Nem começou o programa, eu nem assisti, já vou deixar o like? Lógico, deixa aí o seu like. Se você não gostar, no final você deixa o dislike. É isso aí, mas compartilha, interage com a gente, tá bom? Manda aí para todo mundo, porque hoje o programa tá legal demais. Vamos falar sobre filosofia, política, um pouquinho de história, um pouquinho de superação. Você vai conhecer um cara bem bacana aí que você já sabe na descrição desse conteúdo, tá bom? E não posso deixar de falar dos nossos patrocinadores, as pessoas que fazem esse programa, esse conteúdo acontecer e vir ao ar. É isso aí. Quero começar com ela, a nossa produtora top de verdade, Carol Okamoto. Quer saber mais sobre ela? Você vem aqui embaixo na descrição e aí vai estar lá o contato da Carol Okamoto, tá bom? Vai ter o perfil dela no Instagram, você entra em contato com ela lá, ela edita foto, edita vídeo, enfim, completa nesse ramo aí, tá bom? De edição, produção, top de verdade, tá? Também estamos aqui no estúdio Os Crentes. O estúdio Os Crentes tem uma estrutura bem bacana para você gravar o seu conteúdo que você quer postar aí nas redes sociais, enfim, na internet, sua videoaula, qual que é o conteúdo que você precisa de postar aí, um podcast. Procura aí o pessoal do estúdio Os Crentes, tá bom? Produções, você vai ter toda aí uma estrutura preparada para você gravar o seu conteúdo na internet, tá bom? Muito legal, muito bacana. Aqui você encontra uma sala aqui do nosso estúdio, você encontra uma sala onde você pode sentar e fazer aí o script do seu conteúdo, você encontra um lugar que você pode receber os seus convidados, tá bom? Aqui é o estúdio Os Crentes. E também o RVCast, um oferecimento da Igreja Resgatando Valores. A Igreja Resgatando Valores está de casa nova, é isso daí. Eu lembro o número? Não, a produção vai falar daqui a pouco, tá bom? Mas está lá na Avenida Carlos Caldeira, número 1565. Acertei, produção? 1565? É isso mesmo. 1565? Acertei? Se não for, procura lá a quadra do bolo, vai dar. Quadra do Bom, procura lá. Pode entrar aqui, pode deixar aqui um cafezinho. Olha só que top de verdade. É só no estúdio Os Crentes, no RVCast, que você encontra um atendimento desse jeito. O pessoal sempre nos ajudando. Dá tchauzinho pra câmera, dá um sorriso lá que o pessoal quer. Eu não vi o seu sorriso nem essa cara. Pode vir cá. Olha lá o sorrisinho dela, olha lá. Essa é a Thay. Deus abençoe, viu, Thay? Obrigado, tá? É isso aí. Patrocinadores top de verdade, inclusive o pessoal da Adega Império. É isso daí, tá bom? Vai fazer o seu social aí, vai fazer sua festa, vai fazer aquela cerimônia, aquele evento legal aí. Então você tá procurando um energético, um suco, um refrigerante, uma água com gás, enfim. Vai lá na Adega Império, fala com o Fernando, fala com ele que você ouviu no RVCast e está querendo aí colocar umas bebidas legais, tá bom? Tá lá, o pessoal tá localizado lá na rua Otusco, número 81, no Jardim Marcelo. O número do pessoal é 11
983 16 15 58. Vou falar de novo para você anotar. 11 983 16 15 58. E não poderia faltar o pessoal da Dona Irene Gastronomia. Dona Irene Gastronomia, tá bom? Tem um cardápio variado lá, desde o tradicional arroz com feijão e aquele bife bacana com a batata frita e uma salada, desde a feijoada, massas, tem pizza, enfim, vale a pena lá entrar em contato com o pessoal da Dona Irene Gastronomia. Anota o número: 11 9 85 31 45 93. 11 9 85 31 45 93. Não quero chamar pelo WhatsApp, quero ir lá no local. Anota o número da rua aí, é lá na rua José Joaquim Gonçalves 806. Pessoal bacana que sempre está cooperando e participando conosco, tá bom? Vale a pena você conhecer a Dona Irene Gastronomia. É isso daí. Vem comigo porque esse é o RVcast. Eu tô com ele aqui, Tom. Já chamei ele de Tom Carf, já chamei ele de Tom Calvário, mas não é nem Tom Carf, nem Tom Calvário, é o Tom da RV. É isso mesmo. É isso daí. Obrigado, Tom, que você veio. Eu gostaria que você olhasse nessa câmera aqui, cara, Sim. E se apresentasse, falasse quem é o Tom, o que o Tom faz da vida hoje, e já nós vamos trocar uma ideia bacana. Bom, eu sou o Everton Ricardo, mas gosto de ser chamado de Tom, né? Um apelido de infância que meu pai me deu. Atualmente eu trabalho na construção civil, estou estudando, voltei aos estudos, né? Que passei um período na casa de acolhimento, e a gente vai conversar um pouco sobre isso também, mas estou estudando, fazendo alguns cursos, né? Dentre eles teologia e inspeção predial com uso de drones, né? Técnico de segurança do trabalho também. E estamos aqui, né, com a felicidade que Deus pode nos dar, glória a Deus. Feliz, com vontade de vencer, com vontade de contribuir, com vontade de ajudar o próximo da melhor forma possível. Amém? É isso aí. Fala um pouquinho, quem era o Wellington? O Everton. O Everton na infância, cara. Na infância eu era um cara legal, cara, sabe? Eu era estudioso, já comecei dali. Eu era bastante estudioso. Tem até fotos minhas da infância estudando, né, com os livros da escola. Eu estudei aqui no Arariba, quando eu era criança. Eu estudei ali no Colégio Pôr do Sol, que hoje é o depósito de bebidas Barreto, né? E ficava muito em casa, eu era bem quietinho, bem reservado. Sempre fui sem tanta malícia, até na infância nunca fui malicioso. Aí adolescência, juventude para fase adulta, virou petista, cara. Fui sindicalista. Virou militante da esquerda. Como é que foi isso daí? Fui sindicalista, virei sindicalista, sim. É verdade. Vou te denunciar aqui. Você acha que eu não conheço um pouquinho da tua história? Sim. Eu acho que conheço um pouquinho da sua história. Eu cheguei a trabalhar nos Correios. Nos Correios eu virei dirigente sindical. Certo. Eu passei no concurso dos Correios, lá no Ceará, morei no Ceará. A comida da Dona Irene tá gostosa. A hora que você quiser, você fica à vontade, tá bom? Tá bom. Tá? Fala aí, como é que foi? Você passou para trabalhar nos Correios? Passei para trabalhar nos Correios por concurso público, né? Consegui lá na região do Cariri trabalhar, ali em Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero, ali o sul do Ceará, né? Eu morei, depois que eu saí daqui de São Paulo com 9 anos de idade, terminando o ano letivo em 99. Fui para Fortaleza, no Ceará, com familiares, em 99, né? E tomei os estudos lá, sempre estudei em escolas particulares, né? Mas a revolta foi tomando conta de mim, né? Foi assim, né? Vamos dizer, a revolta, a desobediência. E piorou ainda mais quando eu entrei na faculdade, né? Depois da faculdade, eu conheci algumas teorias, né, que foram bem sedutoras. Isso até antes de eu virar trabalhador dos Correios e
e também sindicalista, como você falou. Aí essas ideias foram fermentando em mim até eu cair, desembocar. Que teorias são essas? Marxismo, existencialismo, tá? Certo. Você fez faculdade de quê? A primeira? Você fez uma faculdade só, né? Física. Meu Deus do céu. Filosofia. Você fez física? Fiz, mas não concluí também. Não concluiu, mas na física já falavam de marxismo? A universidade pública é terrível o negócio. Sim. Presta atenção. Física, como que os caras conseguiam ligar? Porque eu tô aqui tentando aqui. Na universidade pública tem o DCE, né? O Diretório Central dos Estudantes. Certo. Tem os CEAs, que são centros acadêmicos, pelo menos era assim a sistemática na Universidade Federal do Ceará e na Universidade Estadual do Ceará, né? E é aquela militância, né? Aquela militância que existe nesses locais. Na física nem tanto, mas quando eu entrei para a filosofia que o negócio aí é mais pesado, né? Mais pesado mesmo. Aprendi muitas coisas, mas eu também já entrei propenso à revolta também, né? Certo. Mas aquilo ali foi a cerejinha do bolo. Tá bom. Você estudou em escolas particulares? Sim. Na sua adolescência. Quando foi para a faculdade, foi para uma faculdade pública. Mas percebe que você estava no mundo capitalista, aí daqui a pouco você saiu do mundo capitalista e veio para o mundo comunista, socialistas, vamos dizer entre aspas, né? Entre aspas, porque do capitalismo a gente não escapa. Vamos dizer entre aspas. Mas por que essa mudança e abraçar essa mudança assim de corpo e alma? Porque por mais que a ideologia venha assim batendo forte, vindo de uma estrutura que você aparentemente tinha, seria um pouco mais difícil. Como que você vê essa mudança, essa virada de chave para o outro lado de lá? Não, existe uma espécie de fetichização, né, da universidade pública. Certo. Então, lá no Ceará não é diferente. Aqui também a gente fala, passou no vestibular da USP, passou no vestibular na época que eu fiz era vestibular. Passou no vestibular da UFC. Aí era um status, né, uma pompa, vamos dizer assim. E foi por isso que eu fui, né? Também, né, e tipo... entre aspas assim, né, não que eu tenha dado, mas também para dar orgulho à minha mãe, né, entendeu? Porque é uma coisa que, vamos dizer assim, conta muito nesse sentido de patente, vamos dizer assim. Você acabou filosofia? Faltou bem pouquinho. Certo. E aí, você depois de um tempo, você já acreditava em Deus nessa época? Como que era o seu relacionamento com Deus? Porque aí eu quero chegar na parte que você saiu de morar em casa e foi para a rua, né? Mas como que era? Foi o seu relacionamento com Deus? Como que era o seu relacionamento com Deus nessa época? Relacionamento nenhum. Assim, eu tinha minha mãe, que ela me levou para a escola Colégio Pio X lá em Fortaleza, quando eu saí daqui, que era um colégio católico, romano, né? Conheci aqui e acolá, uma fala ou outra, mas nada de ler, nada de profundidade, nada de relacionamento, como o senhor está dizendo. Nunca tive, de fato, um relacionamento. E aí, o que te levou a estar no mundo das drogas, da bebida? Como é que foi essa infusão para este mundo? Uma mistura de várias coisas, né? A primeira, as paixonites da adolescência, todo mundo bebe, a galera, né? Você quer impressionar. Segundo, isso na bebida, né? Bebida e cigarro. As drogas eu só conheci na universidade, na faculdade de filosofia, porque eu pedi. Você foi atrás? Fui atrás. Eu tinha curiosidade, todo mundo usava lá aberto. Todo mundo usava, tinha até uns baldes grandes lá para você fazer bolotada no bosque da universidade. E eu ficava curioso e queria usar. Só que a pessoa que me enganou por quê? Porque eu pedi maconha, né? Ela me levou para a primeira droga que eu usei foi o crack, em 2010.
Ele me levou com a lata. Eu pensava que maconha não era daquele jeito, mas eu não, como eu disse desde o início, eu nunca fui malicioso. Certo. Eu não tinha aquela malícia de entender que aquilo... Não, vamos parar por aqui. E isso foi em 2010, né? Essa mesma pessoa, eu tive, vamos dizer assim, o trauma já superado de estar presente na morte dela, né? Eu estava no kitnet dessa pessoa que me apresentou as drogas. Certo. Quando ele se suicidou, eu estava dormindo, pelo menos isso, né? E por muito tempo eu ter descido o corpo dele junto com um policial foi uma imagem que sempre repetia na minha mente, né? Que era no 3º andar, eu desci dentro da rede. Ele se matou enforcado com as cordas da rede. Lá no Ceará você usa muito rede para dormir, né? E Isso do seu lado. Você dormindo... eu dormindo, vamos dizer, a cama aqui e eles... Onde estão as câmeras aí, a rede? Meu Deus do céu. Eu acordei e vi a situação, né? E continuei usando, sofri, não tinha nenhuma referência, vamos dizer assim, transcendente, né? Deus. E fui seguindo a vida cheia de traumas, cheia de buracos, cheio de... Daí depois eu passei nos Correios, mudei de cidade, que foi para a região do Cariri, Juazeiro do Norte, Crato, né? Terra do Padre Cícero. E sempre nos atropelos, sempre em situações em que eu não me encontrava mesmo. Não me encontrava. Eu pensava estar bem, mas eu de fato não me encontrava. Hoje eu vejo isso, né? Na época eu não tinha essa humildade para ver isso. Nessa época você já apresentava algum comportamento que você já te levaria a ser quem você é hoje, ou você acha que naquela época você estava infundado mesmo nas coisas longe de Deus? Olha, quando eu morei na rua, nos barracos que eu morei, hoje eu posso dizer isso, eu fui muito protegido por Deus. Certo. E tinha muitas pessoas falavam que eu era o tom é sem malícia, até na rua, né? Então meio que eu fui protegido por eles, né? Lógico que por Deus, né? Através deles, né? Tive uma certa proteção mesmo sendo um marmanjo na rua. Então a falta de malícia, a vontade de realmente sincero e honesto de fazer o bem que eu sempre tive na vida, de ser um honesto, verdadeiro, entendeu? Eu acho que isso tudo eu carreguei na minha vida. Isso foi assim, vamos dizer, eu estava tão perto, mas eu não sabia como. E essa coisa assim, o rapaz que morreu do seu lado, sabe? Você nunca percebeu nada que ele tinha traços que poderiam acontecer isso com ele? Já tinha, mas a gente na loucura, a gente não quer saber de nada não. Cada um cuida de si. A gente na loucura, a gente tá lá na brisa, vamos dizer assim. Entendeu? Cada um cuida de si. Não, nesse dia, especificamente, eu não imaginava que ele ia fazer isso. Certo. Mas, obviamente, em situações anteriores, ele já tinha até tentado. Ele já tinha tentado? Não na minha presença, em outras situações. Eu não imaginava que eu ia ser o contemplado, entendeu? Certo. Aí você fez física. O que te levou aí pra filosofia, cara? Meu professor na física, ele disse que eu questionava demais e mandou ir pra filosofia. Eita, meu Deus. E aí você chegou na filosofia. Você, nessa época, você já estudou inglês? Estudou... Quais espanhol. Idiomas que você fala? Inglês, francês e espanhol. Inglês, francês e espanhol. Inglês foi nessa época? O que eu sei de inglês eu aprendi sozinho. Com músicas, que eu sempre gostei muito de rock. Né? O que eu sei de inglês eu aprendi sozinho. Espanhol e francês eu tive um empurrão de cursos, mas eu também não concluí. Mas eu fiz o mesmo esquema que eu fiz para o inglês. O mesmo estudo. E agora, o inglês, o francês e o espanhol. E agora eu eu estou trabalhando até com uma pessoa que ela não fala português, ela fala só francês. Então está sendo muito bom para mim nesse sentido. Olha que bacana. Eu treino desenferrujar o francês. Legal. E aí, como você foi parar, cara, nas ruas? Bom, aí eu tenho que iniciar com como minha mãe me tratava. Minha mãe sempre me protegeu muito, não faltava nada para mim. Mas ela protegia além da conta, além do que era para ela me proteger. Ela, vamos dizer assim, ela tinha as asas grandes demais para me proteger.
E quando ela faleceu, eu não tinha suporte, não tinha suporte mental, não tinha onde me refugiar, vamos dizer assim, mentalmente. E eu mesmo, dentro do trabalho, eu disse que eu trabalhava no fórum lá, o João Mendes, ali na Sé, em São Paulo. Isso foi em 2022, 18 de agosto de 2022. Eu saí, eu disse que eu não ia aguentar nem continuar no emprego, não ia aguentar procurar emprego, e umas pessoas que no uso da droga eu tinha conhecido, lá no cemitério São Luís, aqui na zona sul de São Paulo. Eu fui lá e já fui logo pedindo ajuda para eles, para ficar lá. Entendeu? E uma pessoa chamada Evandro lá me concedeu ajuda e ele me ensinou algumas coisas da rua. E aí você ficou? Aí eu fiquei. Quanto tempo que foi? Quase 2 anos. Agora, uma pessoa que tinha filosofia, física, fez quanto tempo de física? Foi uns 2 semestres. 2 semestres, 1 ano. É. Fez 3 anos e meio de... 3 anos e meio semestres. de filosofia. Filosofia. E falta 1 ano para direito também. Muitas janelas abertas, eu sei. Direito. Sabe falar? Fala aí uma frase em inglês. I don't know what you think about me. Não entendi. Não. Eu falei uma frase aleatória, não foi o sentido. Eu não sei o que você está pensando sobre mim. Não sei o que você está pensando sobre mim. Mas foi aleatório, não foi nada no certo. sentido. Fala uma frase em francês. Qu'est-ce que tu veux que je parle? Agora você traduz, que aí que eu não entendi mesmo. O que você quer que eu fale? Fala a outra é inglês, francês, espanhol. Espanhol. A espanhol, fala aí espanhol. Primeiro hay que saber sufrir. Después amar, después partir e al fin andar sem pensamento. Tem até uma música aqui. Eu só entendi partir e pensamento. Agora o resto eu não entendi mais nada. Traduz? Primeiro você tem que saber sofrer, depois amar, depois partir e andar sem pensamento. Uma música do Goyeneche. Então vamos lá. Uma pessoa que fez filosofia, fez física, não concluiu, mas fez. Né? Estudou, um cara estudado. Fez direito. Fala línguas diversas, sabe? Inglês, espanhol, francês. Recentemente agora você concluiu mais um curso. Sim, curso top de verdade. O que é? Fala aí. Sou piloto de drones, concluí pelo Senai. O que te levou, cara, a ser quem você era? Usuário de droga, morador de rua, o que te levou? Falta de sentido na vida. E o que te resgatou? Foi a falta de sentido, mas qual que foi a virada de chave que você fala assim, esse é o meu sentido na vida? Foi quando eu conheci a palavra, na casa de acolhimento. Palavra de Deus. Isso daí. Fala aí, qual que foi esse momento, qual que foi a palavra? Porque eu falo lá no grupo, no culto de ensino. Era um menino pequeno, o nome dele era Davi. Ele tinha 5 pedrinhas. Com uma pedrinha só ele derrubou o gigante Golias. Assim você vai derrubar os seus gigantes também. É palavra de Deus ou não é? Não é palavra de Deus, varão. Não é. É palavra de Deus. Mas agora é a interpretação correta da palavra de Deus? Não é. É assim, por conta das minhas leituras, quando eu entrei na casa de acolhimento, eu era e ainda sou muito crítico crítico, racional, lógico, analítico, isso. E eu estava derrotado quando eu cheguei na casa de acolhimento. Quando eu cheguei na casa de acolhimento, eu estava derrotado. Eu olhei assim, eu disse, eu sempre tive curiosidade de aprender sobre a Bíblia, sobre isso daqui que está acontecendo aqui. Vamos me dar uma chance. Não sei de nada. Foi isso que aconteceu comigo. Eu disse para mim mesmo, eu não sei de nada, eu quero começar do zero. Tem um filósofo que fala isso, né? A única coisa que eu sei... Só sei que nada sei, Sócrates. Quero começar do zero. E foi começando a ver os devocionais, que lá se passa na manhã, os devocionais A Ideia Forte, né? Do pastor Reco.
fui começando a ver e entender e ler aquilo ali, fui perguntando para um, para outro, para um monitor, para quem tinha mais tempo de palavra do que eu, e fui juntando as peças, fui fazer o que eu fiz, o que eu fazia nos estudos, os estudos, vamos dizer assim, normais, científicos, filosóficos. Fui juntando as peças e tudo, e fui vendo que eu comecei a perceber que aquilo me dava mais respostas do que um livro de um filósofo, um livro de um cientista, do que uma tese científica, do que uma tese filosófica. Você fala os devocionais da Bíblia. Não, a partir dos devocionais. A partir dos devocionais que eu fui prestando. Como eu me despi de mim, eu comecei a prestar atenção e aplicar aquilo ali em mim. Eu não sei, como eu falei, eu não sei de nada. Estou aqui, cru. Vamos ver o que pode fazer efeito em mim, isso. E assim foi se desenrolando, assim foi tendo efeito. Assim eu fui sentindo efeito, assim eu fui posteriormente me emocionando, né? Porque por eu ser muito racional, crítico, analítico, lógico, não era com base na emoção que se ia me pegar, né? Pela racionalidade, eu sempre falo, pela racionalidade que a espiritualidade me pegou. Porque ali eu vi que se comprova mais do que qualquer tese de qualquer pensador. Se comprova melhor. Podemos dizer que antes disso você era um ateu ou não? Ou um cético? Ou um agnóstico? Eu era o seguinte, eu buscava compreender o mundo e ir atrás da finalidade do mundo, o sentido da vida, através das teorias filosóficas. Eu começava, vamos dizer, um exemplo aqui, um existencialista, mas nesse pedacinho aqui eu era um espinosista. E naquele outro pedacinho ali eu era um deleuziano. E depois um bergsoniano. Então era tudo remendo. Essas palavras que você fala são filósofos. São escolas filosóficas. Né? Vamos dizer assim, escolas filosóficas. Certo. Pensamentos, de pensamento bergsoniano, de pensamento espinosista, spinozano. Mas aí você está falando de Spinoza, de Bergson. Isso, para a pessoa poder entender quem são essas pessoas. Porque a gente está falando com pessoas leigas também. Tá. O existencialismo, foi a minha base, né? Antes de eu conhecer Antes de eu começar a dizer que eu não pensava em nada. Porque antes de eu pensar na palavra, antes de eu ter me convertido e ter tido a metanoia, eu não pensava em nada afirmativamente. Porque o pensamento existencialista e marxista me decepcionou. É de lá que vem frases como aquela da Simone de Beauvoir, né? Que a Simone de Beauvoir e o Sartre são os maiores expoentes do existencialismo. Não se nasce mulher, torna-se mulher, e a gente vê Simone de Beauvoir. o que acontece no mundo hoje, né? Sim. A revolução sexual começa a partir dela, ou não? A revolução feminista, sim. A revolução feminista, sim, mas a revolução sexual é a partir dela também. Também. Porque o Sartre vai dizer uma coisa antes, né? A existência precede a essência. Se a existência precede a essência, ou seja, se o existir, eu sou um sendo, ou seja, eu não sou um ser. Se o existir... O que é um sendo? Porque eu não posso... não é a essência que me define. É a minha existência que me define. Certo. É isso. Porque um sendo é uma coisa passageira. Sendo. Certo. É uma coisa passageira. Se eu sou um sendo, aí que cabe a questão da frase da Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Mas essa frase parece que é muito materialista, não é? Ou não? Sim, o existencialismo é materialista. O marxismo é materialista. Idealistas foram antes de Marx. Tira do eu. Agora eu estou conseguindo compreender essa filosofia desses dois. Tira o eu espiritual, o eu alma, o eu mente, pensante, e coloca só a matéria que quando acabar foi. Digamos que em suma, sim. E aí você consegue entender que em uma casa de acolhimento com 20 pessoas, de cultura diferente, de momentos diferentes, de neuroses diferentes, de graus de libertação diferente,
tem alguém ali que consegue tipo fazer uma virada de chave em você. O Espírito Santo começa a trabalhar e o cara que é materialista, o Espírito Santo começa a convencer, mas não por causa da fé. Fé espiritual, as coisas espirituais, mas por causa que a razão ela fez você entender a fé. Uhum. Sim, fez eu entender a fé, fez eu entender as conexões históricas, fez eu entender que a ciência ela não contraria a Bíblia, fez eu entender que o pensamento honesto de um filósofo, ele pode, mesmo anterior a Jesus, mesmo sendo ele anterior a Jesus, ele já é um testemunho interno do que viria toda a sã doutrina que Jesus fala em Mateus, né, do capítulo 5 ao 7. Então, é isso que foi me convencendo. Lógico que teve um mover do Espírito Santo, mas foi eu percebendo tudo isso, eu fui me convencendo do fato e da complexidade e da complexidade e da simplicidade ao mesmo tempo, porque a gente é que complica muito, né? O ser humano complica muito a vida, de certa forma. E quando você vê a simplicidade daquilo, lógico, se é simples, mas não significa que é fácil. Por exemplo, a gente matar o nosso eu, a gente sabe o que é pra gente fazer. Matar o nosso eu, matar nossas vontades, nossos desejos desenfreados, mas não é fácil. Na teoria é muito fácil falar. Exato. Você tem que se posicionar. Agora, beleza, vem cá na minha pele ver o que é se posicionar. Exatamente. E aí eu vi, e fui aplicar, e deu certo. Aí deu certo, deu muito certo, e foi espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, fui consumindo por esse... Se você não se formou em filosofia, aqui vai o filósofos de plantão, ateus, ou sei lá o que está me ouvindo aí, escuta só isso que eu vou te falar, tá bom? Olha só. Você não se formou em filosofia, mas você continuou lendo e estudando. Quanto tempo? 20 anos? Mais até. 25 anos? Por aí. Por aí? Eu leio bastante. 25 anos. Corta pra mim. 25 anos lendo Sócrates, Platão, Descartes, Simone de Beauvoir, Spinoza. 25 anos lendo todos esses caras. 9 meses lendo a palavra do Senhor. É verdade. Fez mais efeitos do que todos os filósofos de todo mundo. Que você quer conhecer, você quer ser liberto? Conhecereis a verdade vos libertará. Um juiz que ele falou assim, pode se jogar dentro de uma cela o livro que for, você não vê transformação nenhuma, mas joga um livro chamado Bíblia Sagrada, de lá sai pastores, sai homens de verdade, dentro de uma cela do presídio. A única coisa que pode transformar verdadeiramente a vida de um ser humano é a Bíblia Sagrada. Dentro de um cárcere privado, a única pessoa que escreveu alegrai-vos, digo novamente, alegrai-vos, era um homem cheio do Espírito Santo, Paulo. Tá bom? Então assim, eu não sei qual situação que você tá. Talvez você é um cara que lê, estuda e faz e refaz e que não sei o que, e conhece todos os filósofos e conhece todas as teorias, mas você não conhece o único que está faltando dentro do teu coração, que é Jesus Cristo de Nazaré. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é antes da fundação do mundo, ele é antes dos sumérios, ele é antes dos babilônicos, ele é antes de dos jardins suspensos da Babilônia, ele é antes dos monumentos do Egito, ele é antes de todas essas coisas. Ele é melhor do que as 7 maravilhas do mundo. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Se você conhecer ele, pode parecer estar tão distante, mas no dia que você abrir a porta do teu coração, ele habita aí. Ele tem o poder de mudar a sua vida, em nome de Jesus. Basta você querer. Ele está fora do nosso espaço, ele está fora do nosso entendimento, ele está fora do nosso tempo. Ele é Deus, e operando ele na tua vida, quem é que vai impedir? Dá uma chance para ele só, que ele vai poder mudar. Olha o Tom. É verdade. Esse cara aqui deu uma chance para ele só, e Deus mudou a vida dele. Ele pode mudar a sua vida também. Você crê? Então, e aí, Tom? Mas cara,
É muito louco isso, porque 25 anos estudando esses filósofos, porque filosofia você vai falar com mais força, né? Mas filosofia é quem estuda a sabedoria. Amor à sabedoria. Amor à sabedoria. É. Né? Sofia é sabedoria. Sofia é sabedoria. Filo, amor. Amor, amizade. Né? Amizade. Mas vem aquele que tem um conhecimento da sabedoria, aquele que sabe, desvenda, mas só existe uma sabedoria verdadeira, aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos procuram vida, mas somente o dono da vida que pode dar vida de verdade. É verdade. É verdade. E tem depois de tanto tempo, é o que eu entendi de verdade, uma frase do Nietzsche, que ali... O Nietzsche é um filósofo que ele é vamos dizer assim, fala coisas absurdas, né? Mas, inclusive, que Deus está morto. Mas ele fala uma frase que é: torna-te quem tu és. Olha de onde saiu uma frase tão linda como essa, e que eu só consegui compreender aqui. Se eu sou... o Cláudio de Barros Filho faz até essa análise também, o professor de... não sei de qual universidade. Mas se eu sou uma coisa... Clóvis, ele é contemporâneo nosso, né? Nossa, é daqui do Brasil, tá vivo. Se eu sou uma coisa, por que eu tenho que me tornar aquilo que eu já sou? Mas na realidade é tornar-se... sempre você vai ter aquela potência de se tornar-se melhor naquilo que você é. Então você vai construindo esse... Aí é o torna-se quem tu és. Ele também, o professor Clóvis, não segundo ele, não entendeu de pronto também essa frase, né? Esse questionamento. Mas ela faz muito sentido, porque na santidade, por exemplo, nós, para sermos cristãos, nós temos que o quê? Todo dia nos tornando, todo dia aperfeiçoando a nossa santidade, todo dia vencendo uma batalha, todo dia nos tornamos mais cristãos. Ou com o tempo, não sei se eu estou falando besteira aqui, né? Não, tá certo. Você está falando, eu estou relembrando que, na verdade, eu estou lembrando de um irmão nosso, que ele falou uma frase que de pronto parece uma grande heresia, mas quando você vai analisar, você vê que é uma filosofia, que é uma verdade, uma verdade. Ele falou assim: nós não estamos indo para o céu. Explodiu a cabeça de meia dúzia de pessoas. Nós estamos retornando para o céu. Exato. Que é um lugar a qual nós nunca deveríamos ter saído. Aí encaixa aonde você acabou de falar. Nietzsche falou: torna-te quem tu és. Porque a gente está retornando ou tornando de novo quem nós realmente somos. Sim. Nós somos filhos de Deus. Paulo, quando ele vai se declarar às igrejas, mesmo sabendo que a igreja não era santa, ele sempre chamou aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão na Galácia. E aí o pastor Heck, ele fala uma coisa que é verdade: somos, mas ainda não. É nesse sentido também, né? Então cada dia nós vamos se tornar aquilo que realmente nós somos. Olha que incongruência, incongruência, né? Nós vamos se tornar aquilo que nós já somos. Então todo filho de Deus, se ele souber que na verdade ele só foi deturbado, ele só foi embaçado, ele só é embaçado por causa da queda, né? Ele só perdeu uma característica divina por causa da queda. Quando ele reconectar-se novamente a Deus através de Jesus Cristo, ele começa a se tornar aquilo que ele já é. Dá para entender? Sim. E aí me fala, cara, hoje em dia, com quem é o Tom hoje em dia? O que o Tom espera de um futuro bem próximo ou do aqui e agora? Eu tô bem... Uma coisa que eu nunca fui na vida, mas eu tô bem pé no chão, bem vivendo um dia de cada vez. Tô recebendo muitas bênçãos do Senhor, mas não me empolgo, não fico deslumbrado, porque cada dia é uma batalha, né? Cada dia é um esforço que a gente tem que continuar, e também cada dia a gente tem que ter sempre aquela lembrança de agradecer a Deus pela sua vida, por onde você está chegando,
como você está contribuindo com outras pessoas. Tive situações difíceis depois da saída de acolhimento que eu encarei com um sorriso no rosto. Essas situações bem difíceis mesmo. E eu sabia que aquilo ia passar. Entendeu? Sabe, a sensação de... Hoje eu tenho essa sensação dentro de mim. Uma situação ruim, eu sei que ela vai passar. Eu sei que eu vou conseguir... Deus vai me dar alguma ferramenta, algum subterfúgio para que eu consiga me desviar daquela situação ruim. E se aconteceu ruim, se o dia for ruim, dai graças também. A questão da expectativa, que eu gosto, um irmão lá da igreja, o Felipe, também fala muito, né, muito sobre expectativa. A questão da expectativa também, eu olhando para trás como eu era, eu não consigo, sabe, entender como eu era daquele jeito. Era toda hora pensando no futuro, toda hora no futuro próximo, no futuro médio. Às vezes já estava pensando num futuro muito distante, sendo que nem o futuro que estava bem aqui do meu lado eu teria capacidade de resolver. E seria mais importante eu pensar isso daqui. Entendeu? Eu me sinto bem, vamos dizer assim, pleno, feliz. E onde muitas vezes eu não sei propagar o reino com palavras, porque às vezes eu posso falar palavras difíceis sem querer. Então eu tento fazer pelo exemplo. Tento dar meu exemplo. Nas situações da vida, no trabalho, no ônibus, sei lá, numa lanchonete. Eu tento dar meu exemplo quando a oportunidade aparece. Muito bom. Tom, todo mundo que vem aqui da RV tem direito a algumas coisas. Quando a gente vai chegando no finalzinho, tá bom? Tá bom. É o seguinte, tem direito a 2 perguntas. Uma coisa que eu faria e você não faz de jeito nenhum, e um conselho. Vou começar com as 2 perguntas, beleza? Tá. Não vou dar boi para você. Vamos começar ao contrário. Um conselho que você me daria. Um conselho? Checo. Complicado, você é meu pastor. Deixa eu ver. Permaneça nessa pegada aí, até respondendo minhas perguntas também, que alimenta a minha fé, da alegria de continuar estudando e pesquisando, e a forma como o Senhor me responde nos meus questionamentos me ajuda bastante a aprender. Glória a Deus. Um conselho, uma coisa que eu faço que você nunca faria. Nunca faria? Qual trabalho em quê? Trabalho com crianças e adolescentes, Varão. Crianças e adolescentes. Eu acho que eu não teria esse... Serviço social. Um serviço social. Eu não teria esse... Vamos dizer, esse talento. Eu não teria tanto esse talento. Certo. 2 perguntas. Pode ser sobre a... Pergunta que você quiser. Livre. Deixa eu só relembrar elas aqui. Pergunta que os fariseus, nos 400 anos de silêncio da Bíblia, eles não eram levitas? Essa daí eu não sei. Os fariseus, nos 400 anos de... Porque surgiu uma religiosidade nos 400 anos de silêncio lá na Bíblia, né? Certo. Eles não eram levitas, né? Foi uma nova religião que se formou ali, né? Não. Na verdade, algumas tribos se perderam no segundo exílio, né? Então, e aí depois também, quando tem a divisão da tribo do norte e a tribo do sul, né? O reino do norte e o reino do sul. Quando ficou só a tribo de Judá, porque todo mundo virou tribo de Judá, por isso que se chama judeus. Judeus, sim. Né? Aí depois você não vai ver mais nenhuma outra tribo. Então, aqueles religiosos, eles vieram colocando as suas próprias doutrinas, aonde que surgiu lá os saduceus, os fariseus, aonde que surgiu nos 400 anos de silêncio essas outras ramificações. Então você não vai pegar
depois, tipo, você não vai ver muito se falando das outras tribos. Por causa dessa... Porque todo mundo era judeu. Tanto que você vê hoje não se encontra muitas tribos como lá no tempo lá de Primeira Reis, Segunda Reis, lá no comecinho da Bíblia lá, hoje em dia não tem mais isso daí. Tanto que há um resgate histórico para poder retornar aí no terceiro templo novamente a tribo de Levi. Quem tem aí o DNA da tribo de Levi. Como eles fazem isso, não me pergunte como, porque eu não sei explicar. Mas existe assim linhas de pensamento que nesses 400 anos aí começa-se ali o Novo Testamento. Há muitos sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Há muitas religiões que nasceram naquela época que não eram vindas dos levitas, né? Mas eram vindas de outras tribos, outros movimentos, né? Que aí eram judeus, mas não da mesma linhagem do povo que vinha lá de Moisés. Moisés, Arão, daí vai. Tem mais uma, né? Toma, quer Não, colocar, acho que essa tava bom. quer colocar pergunta difícil, quer pedir pro Tom fazer pergunta, logo filósofo, crítico, analítico. Acho que essa Toma tá essa. Ô, produção, acho que essa pergunta foi a mais cabulosa que fizeram até hoje, não foi? Essa foi a mais cabulosa que fizeram até hoje. Mas vai lá, a segunda pergunta, fica à vontade. O que é prosperidade? Boa, eu falei isso daí é facinho, eu falei essa semana. Prosperidade não é você ter dinheiro, porque o homem ele pode ganhar 20 mil reais por mês e dever 25 mil reais. Então prosperidade é você não ter falta de nada. E aí eu na minha vida 20 anos trabalhando com pessoas, tanto no serviço social como na parte religiosa, eu já encontrei pessoas que moram em uma comunidade, vivem super bem. Você pergunta para ela, tá tudo bem, tá tudo certo? Você vai conversar sobre a área financeira dela, tá tudo em dia. E eu já encontrei pessoas que moram em mansões, no domingo à tarde coloca uma mesa do lado da piscina, bebida forte, bebe, procurando preencher o vazio do coração. Das 5, 6 horas da tarde, eu quero morrer, alguém me mata, e pula na piscina. Aí vem os funcionários, vem a família, vai e tira e dá um acalento ali e tal, e daqui a pouco essa pessoa, eu quero morrer e tal. E qual é a diferença uma da outra? A diferença é que realmente encontrou a verdadeira prosperidade, que a verdadeira prosperidade não é você ter dinheiro, mas é você não ter falta de nada. Tem muita gente que tem dinheiro, tem muita gente que tem uma casa, mas não tem um lar. Tem muita gente que tem pessoas que moram na mesma casa, mas não tem família. Tem muitas pessoas que têm uma cama para dormir, mas não tem uma boa noite de sono. Tem muitas pessoas que têm um companheiro, mas não tem verdadeiramente um cônjuge, um amante. Estou falando de amor, né? Sim. A parte amorosa, um amante, um amigo, uma pessoa do lado ali que seja fiel junto com ele. Então, prosperidade não é ter dinheiro, mas prosperidade é você não ter falta de nada. Então, posso Pode fazer a terceira, concluir? Essa é de bônus. Vai lá. Tá. Então, eu, por exemplo, lógico, eu saí da casa de acolhimento dia 15 de fevereiro. Eu ainda estou me estruturando, mas eu me sinto feliz em tudo que acontece. Então, você é uma pessoa próspera. Então, era isso, era essa a minha pergunta. Você está no caminho da prosperidade. As pessoas falam, não sei quem é próspero. Próspero que não pode nem andar na rua. Próspero que não pode nem pegar o dinheiro dele e gastar com... Não, isso não é prosperidade. Prosperidade é você não ter falta de nada. E tem muita gente rica que mora em comunidade. Tem muita gente... Eu vi uma foto esses dias de uma criança, acredito que seja da África, com um pratinho assim, agradecendo ao Senhor, falou, Deus, muito obrigado. Uma foto não, um vídeo, né? Deus, muito obrigado. E aí, em sequência, tinha
uma criança assim de condomínio reclamando do alimento dela. Quem era mais próspero? A criancinha da África. Tem aquela frase, tem aquela historinha que é o seguinte: um homem olhou um avião, ele falou: nossa, queria muito estar lá, né? E aí ele estava dentro da onde? Dentro de um carro do ano. Só que do lado dele tinha um cara com um carro usado, falou: nossa, eu queria estar muito dentro desse carro. Do lado dele tinha um cara com a bicicleta, falou: nossa, eu queria estar dentro desse carro usado, mas eu queria estar dentro. Do lado do cara da bicicleta tinha um cara a pé andando, falou: nossa, eu queria pelo menos uma bicicleta. E dentro de uma casa tinha um cara de cadeira de rodas, falando: nossa, eu queria pelo menos poder estar andando lá fora. Então, eu aprendi o que nos torna prósperos. Não é você ter dinheiro, mas é você ter um coração grato com aquilo que você tem. Amém. Desde que você não seja acomodado na sua situação que você está, mas você consiga ser uma pessoa que consiga ser grato e batalhe todos os dias para você chegar onde você quer chegar. Aquilo que você falou, talvez eu não esteja onde que eu queira estar, mas se eu olhar um pouquinho para trás, já andei para caramba, eu glorifico a Deus. Vamos finalizar. Qual que foi a sua maior dificuldade, desde o dia que você saiu da casa de acolhimento até hoje? Maior dificuldade? Minha maior dificuldade é porque eu tenho, vamos dizer assim, né? Não tenho convívio familiar. Só essa é a maior dificuldade que eu tenho. Você gostaria de ter um convívio familiar? Isso. Eu sei que tem sangue, né? Eu sei que tem sangue envolvido nisso daí. Mas vou te dar a oportunidade de você arrumar a sua frase, tá bom? E a sua família tá onde? Na RV. Resgatando valores. Para quem já se batizou sabe. A gente é sua família, pô. Sim. Tá bom? Conta com nós em nome de Jesus. O inimigo às vezes ele quer nos levar mesmo, a nossa carne grita mesmo, né? Muitas coisas acontecem, mas aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir todas as promessas, e o que ele tem prometido na sua vida, ele vai realizar e ele vai fazer em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Chegou mais uma perguntinha aqui, pode perguntar? Pode. A sua maior carência, cara? Minha maior carência? E como você lidar com ela? Deixa eu tirar até aqui do ao vivo, aqui das frases aqui, porque o pessoal tá a milhão aqui. Minha maior carência é relacionamento amoroso mesmo. Certo. Minha maior carência. Como que você supre isso daí? Eu faço... Eu sei que... Eu espero no tempo de Deus. É a espera mais difícil que eu tenho, mas eu coloco no tempo de Deus. Legal. Vamos dizer assim, eu tenho coisas que eu espero, mas essa é a espera mais difícil. Mas, se for para ser, que seja na vontade de Deus. Se não for também, que é a vontade dele. Quero que você olhe naquela câmera ali e deixe uma mensagem final para essa pessoa que está nos escutando. Vale a pena conhecer a palavra, ela transforma, ela muda. E quando for buscar a Deus, se dispa de si mesmo. Foi isso que mudou minha vida e é isso que eu posso dar como um conselho de acordo com o que eu vivi. É isso. É isso daí. Você que está nos escutando, participando com a gente, gostaria de deixar para você o que está descrito lá em Gálatas, capítulo 5 e o versículo 1. Para a liberdade, deixa eu só conferir se é isso mesmo, porque depois eu falo besteira. Isso você já viu já, né? Gálatas, capítulo 5 e o versículo 1. Achei. Gálatas, capítulo 5 e o versículo 1. Isso mesmo. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, digo. Caso se deixe circuncidar, eu quero só que vocês meditem nesse versículo aqui, ó. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou. E aí, lá no versículo 16, fala bem assim, ó: por isso digo-vos,
Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Sabe o que nos traz liberdade? É o Espírito Santo. Ele nos faz viver uma liberdade nova em Cristo Jesus. Então, se você está aprisionado em alguma coisa, busque o Espírito Santo na tua vida, porque é Ele que vai te encaminhar pelo caminho correto, é Ele que vai te dar uma nova vida e Ele que vai te transformar em nome de Jesus. Amém? Quero orar pela tua vida em nome de Jesus, então você inclina a sua cabeça, coloca aí a mão no teu coração e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo, Pai, Senhor, por esse episódio. Te agradeço por tudo. Que o Senhor possa alcançar pessoas, ó Pai, Senhor, com o testemunho do Tom, com aquilo que ele falou aqui, ó Pai, e que o teu nome seja glorificado para todo sempre, Pai. A ti seja dada toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a exaltação. Eu te louvo, Pai, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre, Pai. Que o Senhor possa alcançar essa pessoa, Pai, assim como o Senhor alcançou o nosso irmão Tom, Pai. Que o Senhor possa libertar, Pai, essa pessoa, assim como o Senhor, Deus Pai amado, Senhor, todos os dias coloque em nós, ó Pai, Senhor, a certeza dessa liberdade. Para a liberdade foi isso, Pai, que o Senhor nos libertou. Então, Senhor, nos dá força. Faz-nos caminhar segundo o Senhor, o teu querer e a tua vontade, Pai. Senhor, se essa pessoa que está nos escutando, Senhor, precisa de uma porta de emprego, abre essa porta de emprego, Pai. Se ela está precisando de cura, Pai, cura ela, Pai, Senhor, em nome de Jesus. Se ela está precisando, Pai, Senhor, de um milagre, Pai, que só o Senhor sabe, Pai, então faz, Senhor, porque tem coisas que nós conseguimos fazer, mas tem coisas que é para o Senhor. Então por isso nós colocamos no teu altar, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus, mas sobremaneira, cuida da alma dessa pessoa, Pai, zela pela vida dela, Senhor, e faz com que ela prossiga em te conhecer todos os dias, estar no teu altar, Senhor, é que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. É isso aí. Esse é o RVCast. Vê se não esquece. Se você não compartilhou, então dá tempo de você compartilhar, querido, em nome de Jesus. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Não ativou o sininho de notificação? Ative o sininho de notificação. Não é inscrito no canal? Tá perdendo tempo, hein? Não é só o RVCast, tem outras coisas acontecendo também no canal da Igreja Resgatando Valores, tá bom? É isso daí. Deixa o seu like se você não deixou ainda. Não gostou? Não tem problema, pode deixar o dislike, mas eu tenho certeza, se você assistiu até aqui, se você deixou seu comentário, com certeza é porque você gostou. Muito obrigado, Deus abençoe. Aquele beijo para você. Dá uma olhadinha lá, Tom. Sei que você tá de boca cheia, mas dá lá um tchauzinho lá. Tchau, é isso aí. Bate aí, Tom. Obrigado, amigão. Deus abençoe sua vida. Continua firme, viu? Amém. RVCast, vê se não esquece. Fui, tchau.